YouTube, viu? Corre lá. Boa noite! Olha, o coração aqui tá a mil. A gente já tá aqui no Instagram também. Vamos ficar só um pouquinho. Você que tá aqui no Instagram, o link original que vai valer na noite de encerramento do nosso seminário está na biografia e vai, porque no YouTube que tudo vai acontecer, tá bom? Boa noite, pessoal que já está aqui no YouTube. Muito bom receber vocês aqui. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. É uma alegria enorme para o meu coração. É tanta coisa que eu quero compartilhar nessa noite de encerramento que eu fiz até uma oração. Eu falei, Senhor, multiplica, né? Multiplica o tempo nessa noite para que a gente possa compartilhar e viver tudo aquilo que eu creio que o Senhor tem para nós. É motivo de muita alegria para mim. Quero agradecer a você que tem me acompanhado durante todo o seminário, esteve com a gente no primeiro dia, no segundo dia, na terceira aula e que está hoje aqui na quarta aula. Você também que chegou hoje, né, Flávia? Hoje eu fiquei sabendo do Seminário Guardiões do Projeto. Quero dar as boas-vindas a você. Você que está aqui comigo no Instagram, eu vou pedir isso para você. Vem para o YouTube, o link está na biografia para você poder participar, porque é aqui no YouTube que a gente vai compartilhar tudo que tem para compartilhar nessa noite. Antes de eu falar um pouquinho, né, do que eu quero compartilhar, recapitular aqui com vocês o nosso seminário, eu quero dizer para vocês que hoje a minha intenção é apresentar para vocês a Escola de Formação Guardiões da Infância. Então, eu vou gastar um tempo bom aqui, vou investir um tempo bom mostrando para vocês a escola, o que ela é, né, o que ela já faz, ela já existe, ela já tem multiplicado guardiões, já tem mudado realidades de famílias, levantado ministérios, despertado pessoas, e eu vou dedicar um bom tempo do nosso encontro hoje para compartilhar com vocês sobre a escola de formação. Mas para começar, eu quero recapitular um pouquinho com vocês o que a gente viu, por onde a gente passou, né? A gente viveu essa semana aí do seminário Guardiões do Projeto e tanta coisa aconteceu, gente. Tanta coisa aconteceu durante os nossos encontros, mas também nos bastidores, na vida das pessoas, tantos depoimentos que eu recebi pelo direct, pelo WhatsApp, muitas pessoas enviando mensagens sobre a experiência delas. E sabe o que eu fico impressionada? Eu estou falando dividido aqui, eu estou meio Instagram e meio YouTube. Você que está aqui, vai lá para o YouTube, o link está na bio. Porque ainda tem gente sendo despertada, ainda tem gente acordando para esse tema da defesa da infância. Né? Hoje a gente está vivendo exatamente hoje, eu ainda não fiz nenhuma postagem, mas vou fazer amanhã, sobre essa situação do filme O Pior Aluno da Escola, e é possível que você está aqui, você viu vários posts falando sobre essa situação de pedofilia dentro de um filme com uma censura de 14 anos. E essa é uma das muitas situações, né, de abuso, de violência, de ataque contra a infância. No nosso primeiro dia, nós falamos isso aqui. Nós falamos na primeira aula que proteger a infância não se trata simplesmente de guardar meu filho para que ele viva feliz, mas é uma guerra de reinos. É uma guerra que envolve dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas, que buscam o quê? Matar, roubar e destruir a infância. Por quê? Hoje nós ouvimos na live que fizemos pela manhã, dessa série que estamos vivendo agora, né, da boca da pastora Lorena, que a infância, a criança, ela é a maior bomba, a maior granada nas mãos de Deus para colocar sobre a terra, implantar sobre a terra o reino de Deus, e nós vamos falar sobre isso hoje. Então, eu quero muito clamar aqui, você que chegou, já está ao vivo aqui comigo, envie agora o link do YouTube para pelo menos 5 pessoas, assertivamente. Você que está no Instagram, vem aqui para o YouTube, que é aqui que tudo vai acontecer. É aqui que eu vou compartilhar a palavra, é aqui que eu vou mostrar para vocês a nossa escola de formação de guardiões. Então, vem aqui para o YouTube, tá? Mas nós vimos isso, vimos também no nosso segundo dia de aula a importância da gente nutrir com qualidade e quantidade, né, a infância, porque a nutrição, ela vai fazer total diferença. Então, se eu vou plantar
já desde cedo, uma vida espiritual saudável, uma vida espiritual real, concreta, em espírito e em verdade, a chance de que essa criança cumpra o projeto que Deus tem para a vida dela é muito maior, porque eu aproximando, conectando essa vida com Jesus, o que vai acontecer? Uma fusão de identidade, né? A gente vai proporcionar à criança que ela viva exatamente o que Jesus vivia e que tantos homens e mulheres de Deus vivem e viveram, que é o que? Um alinhamento com Deus. Você já imaginou você crescer, criança, ouvindo da boca do seu pai, ouvindo da boca da sua mãe, do seu professor da escola, do seu líder da igreja, que você nasceu para um propósito do coração de Deus, que Deus tem um projeto de vida com a sua história? Já imaginou isso? Né? Você crescer sabendo que você não é mais um, mas você é alguém significativo para o plano que Deus está realizando na Terra. É disso que se trata guardar o projeto. É guardar essa porção, é guardar esse DNA, é guardar a intenção de Deus para aquela vida que Ele colocou diante de você, que você chama de filho, de filha, sabe? De aluno, de liderado, de discípulo. Então, nutrir é aquela missão que eu tenho que fazer. E a gente viu aqui que desde o útero, né? Desde o útero, eu estou nutrindo, informando, preenchendo a vida dessa criança, declarando, profetizando sobre aquela jornada, dando alimento natural, físico, mas também alimento emocional e alimento espiritual. Vimos no nosso terceiro encontro a missão de um mentor, que o mentor é aquele que ele não vai cuidar em série, né? Ele não pega os 3 filhos, ou todos os alunos da escola, ou todos os discípulos da comunidade religiosa, os liderados do ministério dele de adolescentes, e trata igual, sabe? Querendo igualar todo mundo por um bom comportamento. Não! Ele é alguém que discerne propósito. Ele olha para a diferença daquela criança, o que muitos vão condenar, né? Eu dei aqui esse exemplo que eu gosto muito de dar: fala demais, né? Ou fala de menos, se mexe demais, tem movimento demais ou tem movimento de menos. Ele vai pegar essa diferença e ele vai buscar o discernimento do projeto que tem ali, para que ele possa orientar segundo o propósito que Deus tem, aquilo que está crescendo naquela vida. Então, durante esses 3 dias, nós caminhamos, gente. Claro que eu quero dizer para você, isso aqui é uma porção muito miudinha, dentro de um universo muito grande, né? A gente tem aqui, e eu falei sobre isso, hoje em dia a gente tem muito conhecimento, graças a Deus, graças a Jesus, o conhecimento está sendo restaurado, amém? O conhecimento que foi roubado ali no Éden está sendo restaurado. Gente, eu vou ficar mais 5 minutinhos aqui no Instagram. Você que não está no YouTube, por favor, o link está na biografia aqui do Instagram. Corre para lá, porque hoje a gente vai fazer o lançamento da nova turma de Guardiões e a gente vai sortear uma vaga de matrícula. Então, se você quiser participar, vai aqui primeiro no feed, marca lá, diz eu quero, marca alguém e corre para o link que está aí para você participar aqui no YouTube, tá bom? Então, claro que aqui, né, a gente está falando de uma pequena porção, Mas se a gente for levar, né, a luz, por exemplo, do que a gente estuda na escola, são pelo menos, gente, 80 horas em média que a gente tem de conteúdo. Cada assunto desse, o que a gente procura fazer é dissecar, é trazer um entendimento sobre a nutrição física, um entendimento sobre discernimento de propósito, um entendimento sobre mentoria. E hoje, Flávia, o que você quer trazer hoje? O nosso encontro de hoje, eu vou falar com vocês sobre a visão final do projeto de Deus. Que quando Deus ele vê uma criança, ele vê uma geração, e eu quero te mostrar isso na palavra. Eu quero te mostrar isso nas escrituras. Sabe? Como é que a mente de Deus funciona? E nessa noite, o que eu preciso? Eu preciso marcar você com essa mesma capacitação. Eu quero, na verdade, colocar em você esse óculos, sabe? Esse óculos que Deus usa. Esse óculos que está no coração
e na visão de Deus, que faz com que Deus não veja só o que está na terra, mas que ele enxergue longe, ele enxergue todo o projeto. Por isso que o nosso encontro hoje se chama a visão final do projeto de Deus. Como é que Deus vê? Quando a gente começou no primeiro dia, nós falamos sobre isso. O que nós falamos? Falamos que nós precisamos ver a mente de planejamento que existe, né, na pessoa do nosso Deus. Antes de eu entrar aqui, tem algumas pessoas perguntando. Então, deixa eu... Gente, vou dar tchau aqui, ó. Beijo vocês, viu? Amo. Espero todo mundo lá no YouTube, que é lá que a gente tá. O link tá aqui na bio, tá bom? Vai para lá que a gente vai continuar lá, tá bom? Antes da gente continuar aqui, gente, deixa eu só explicar para vocês o seguinte. Esqueci de falar isso, que é importante, antes de eu entrar na palavra. Eu tô tão apaixonada pela palavra dessa noite que eu confesso que eu já ia esquecendo disso. Mas a gente decidiu fazer um sorteio para quem estiver aqui durante o nosso último encontro, o encontro de encerramento. Então, vocês viram que a gente até acabou colocando meio que de última hora, mas por quê? Eu fico morrendo de vontade de sair oferecendo matrícula, né? Mas a gente precisa oferecer para quem de fato quer, para quem de fato vai se envolver, para quem de fato percebe esse chamado ardendo no coração. Então, o que a gente fez? A gente criou um post, tá lá no Instagram. Então, se você agora, eu vou dar esse tempinho aqui, um minutinho para você. Vai lá no Instagram, Flávia Luz Vaz Oficial, e você vai abrir o post onde está lá, sorteio matrícula, Escola de Formação Guardiões da Infância. O que você tem que fazer? Se você não segue o Instagram, você precisa seguir, Flávia Luz Vaz Oficial. Se você segue, já está seguindo lá, você vai escrever eu quero, curtir o post, escrever eu quero e marcar uma pessoa. Flávio, posso fazer quantas vezes? Quantas você quiser. Eu só não quero que você não esteja aqui comigo. Então, vai lá, coloca, curte, eu quero e marca uma pessoa. Por quê? Se você for sorteado, e o sorteio vai acontecer aqui dentro, né, desse nosso encerramento, quando a gente acabar aqui a palavra, eu vou sortear e quem você marcou vai ganhar também a matrícula. Então, você ganha uma matrícula e a pessoa que você convidou para ser um guardião, mas não vai colocar qualquer pessoa, tá, gente? Coloca alguém que realmente quer ser um guardião. Eu tô lembrando disso agora, tá no Instagram. Daqui a pouquinho, antes da gente fazer o sorteio, eu vou falar de novo para dar tempo de quem chegou, ok? Mas vamos lá, porque Deus tem mais para a gente com a palavra nessa noite, ok? Então, vamos lá. Eu estava aqui falando para vocês do primeiro dia que eu li o texto de Efésios 2, dizendo sobre a mentalidade de Deus. Deus, ele cria, ele planeja. E, na verdade, é uma coisa que eu sempre trago isso. Quando Deus pensa, ele já viu pronto. Ele planejou, ele já viu pronto. Né? Então, é igual a mente de um arquiteto, de um engenheiro. Na maioria das vezes, o que acontece? Ele imagina assim, vou construir um prédio retangular de 50 andares. Ele imagina isso antes. E depois ele vai fazer o desenho do projeto. Mas antes, o que o engenheiro faz, o arquiteto faz? Ele vê pronto. Ele já vê pronto. E é essa mentalidade nessa noite que eu quero plantar. Eu quero colocar esse chip em você. Essa noite eu estou muito ousada no espírito, amém? E eu quero profetizar isso. Você nunca mais vai esquecer isso que você está ouvindo. Você pode nunca mais me ver na sua vida. Eu quero que você me veja. Eu quero que você seja meu aluno, eu quero que você me acompanhe no Instagram, eu quero que você leia o livro Guardiões da Infância, mas eu quero mesmo que você nunca mais esqueça o que você vai receber nessa noite. E eu quero que você tenha essa visão. Nesse último encontro, eu quero estimular em você a visão dos céus, a visão do Criador, porque a percepção humana, ela é sempre finita, ela é sempre circunstancial. A visão natural nossa, terrena, ela se define pelo que a gente consegue enxergar, né? Pelo que a gente consegue ver aqui na Terra, pela dimensão daquilo que é concreto. Por isso que às vezes é tão difícil sonhar.
É tão difícil, por exemplo, né, quando você alguém diz assim para você, mas eu queria tanto fazer uma faculdade com 50 anos, né? Com 50 anos de idade, mas é tão difícil porque o terreno, o natural, mostra o que para mim? A minha idade, né? Mas eu não tenho mais condição, ou a minha falta de dinheiro, não é assim? Ou as limitações, às vezes, que eu tenho de deslocamento para conseguir realizar. Então, a visão humana, a percepção humana, e aqui eu não estou querendo dizer que isso é ruim, eu estou dizendo que é a realidade do corpo de terra. O corpo de terra, ele vai ver sempre pela dimensão concreta que temos diante das possibilidades da nossa vida. É natural, e muitas vezes, que a gente só considere o que a gente consegue enxergar. Só considere aquilo que a gente consegue pegar. Aquilo que a gente viu que alguém fez. Por isso que é tão importante a modelação na infância e na adolescência. Você dá para uma criança e para um adolescente modelos. Por quê? Porque se ele enxerga que alguém foi capaz de fazer, caramba, sabe, alguém fez, então eu posso fazer. Minha mãe conseguiu fazer, o meu líder conseguiu fazer. Entendem isso? Vocês conseguem conceber isso aqui? Então caminha comigo aqui nessa noite. E às vezes nós temos essa visão muito estimulada no natural. A gente vive muito com o pé no chão. Né? E claro, Flávia, a gente está na Terra, existem contas para pagar, né? Existem realidades, eu sei, mas você é um ser espiritual. Você é um ser espiritual. E o que um ser espiritual ele vivencia? Ele vivencia a visão que vem de Deus. E muitas vezes, com a mente natural, o que acontece com a gente? A gente olha para a infância, a gente olha para um filho, a gente tem a visão dos anos de vida dos nossos filhos, a gente olha assim o que eles vão viver pela frente, né? E a gente pensa assim, que legal, eu quero que o meu filho conheça Jesus, eu quero que o meu filho tenha uma vida reta e que ele seja uma pessoa que minimamente seja capaz de se sustentar, né? Minimamente eu quero que ele seja uma pessoa honesta, que ame a Deus, que tenha uma boa família. É uma visão joia, mas é uma visão natural somente. É uma visão natural. E nessa noite, nesse encerramento do nosso seminário, o chip que eu quero plantar em você, no seu cérebro, é que seja ativado a visão dos céus. A visão que Deus tem, o que Deus vê. E não é uma visão que se dá sozinha, sabe? Ela não acontece pelo seu poder de enxergar, mas ela acontece através de um relacionamento íntimo. Por isso que a gente falou isso aqui no primeiro encontro, que não ter intimidade com Deus, não ter intimidade com o Espírito Santo é um opositor do projeto. Porque você deixa de receber a revelação, você deixa de receber o discernimento que o mentor precisa ter. Você deixa de ter os insights poderosos de Deus para a vida do seu filho, para a vida do seu aluno, para o seu ministério. Você que é um líder espiritual, líder de crianças, líder de adolescentes, você precisa discernir qual é o tempo, qual é o propósito, o que Deus quer individualmente e coletivamente. Porque Deus tem vontade, amém? Vimos aqui em Efésios 2, Deus é um Deus que se move por uma vontade clara. E Flávia, mas o que Deus vê? Você está falando que a gente precisa ver o que Deus vê. Está fazendo sentido para você? Diz aqui para mim no chat, me dá aqui um ok, um joinha. Eu tenho muita coisa para compartilhar nessa noite com você da escola. Quero te mostrar a escola de formação de guardiões, mas eu não posso despedir você desse seminário sem plantar em você a visão de Deus, para que você seja ativado, porque em todo tempo, tudo que você precisa já está em você, que é o Espírito de Deus. Se não está, que nessa noite você entregue a sua vida a Jesus para que você possa receber, para que você possa ter a visão que Deus tem. Flávia, qual que é a visão que Deus tem? A Bíblia diz que Deus ele sabe e pode ver tudo. O Salmo 139 afirma que não tem lugar que a gente possa se esconder. Você vai no fundo do abismo, você vai no mais altos céus, em qualquer lugar que você for, Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. Deus conhece as entranhas da tua história. Ele conhece cada dia.
Ele sabe sobre cada um dos nossos filhos tudo o que nós não sabemos e o que sabemos. Deus conhece tudo. Ele tem acerca de cada um deles pensamentos e também propósitos. São incontáveis, como diz o texto do Salmo 139. Então, nessa noite, eu quero te dizer isso. Eu quero estimular você isso. A que você veja o que Deus vê. E o que Deus vê? Deus vê o plano completo. Deus não vê somente Deus não vê somente um período. Sabe, às vezes nós, pais, nós humanos, e isso é natural, a gente olha agora. O que a gente olha? A gente olha o desafio de aprender a ler, a gente olha o desafio de aprender a soltar a fralda, né? A gente olha o desafio de cumprir o devocional, a gente olha o desafio de fazer com que os nossos filhos amem a Deus, tenham disciplina na vida com Deus, que eles aprendam coisas básicas, a se comportar socialmente. Mas quando Deus olha, e Ele não olha só agora, com 15 anos, com 10, com 5, Ele olhou antes de ser formado. Vimos aqui a história de Jeremias. Deus vê o plano completo. E Deus não vê o plano completo só dos nossos filhos, só da criança que está crescendo, mas Deus vê gerações. Deus vê o impacto daquela história nas gerações. Por isso que o tema do nosso encontro hoje é esse, uma criança, uma geração. Quando Deus sopra no útero de uma mulher, uma pessoa, Ele está soprando um propósito. Ele está soprando um lugar na terra. Ele está soprando uma missão. Ele está soprando uma intenção. Ele está colocando, como ouvimos nessa manhã, uma granada no lugar certo, para ocupar território, para plantar o seu reino, para estabelecer a vontade dos céus na terra. Amém? Amém? E eu quero nessa noite rapidamente te mostrar, porque eu não tenho muito tempo, mas eu preciso te mostrar uma história. Eu teria várias histórias para te mostrar. Mas nessa noite eu quero te mostrar a história de José. Gênesis 37, eu não vou ler aqui para você esse texto. Mas essa história conta, esse texto conta a história de um menino, José, nascido de Jacó. José era filho querido de Jacó, o filho da mulher que ele amava, Raquel. E José, ele nasce. E aí eu coloquei aqui um resuminho para você. Se você não conhece essa história, já vai ficar como dever de casa. Você vai ler de Gênesis 37 até Gênesis 50. Todos esses capítulos, são 13 capítulos, para você ser marcada por essa história. E o que acontece? Ele era filho de Jacó, ele tinha muitos irmãos, ele foi preferido do pai dele, ele ganhou uma capa de privilégios porque Jacó amava tanto José, porque José foi filho da mulher que ele amava e que demorou tanto a poder viver com ela, que ele faz uma capa especial para ele. Ele era sonhador, ele era talentoso, ele era fiel a Deus. Ele tinha o dom de sonhar e de interpretar sonhos. Foi um homem zeloso em cumprir suas obrigações. Era resiliente nos embates duros que a vida permitiu, porque ele foi traído pelos seus irmãos. Os irmãos tinham ciúme de José, com razão, porque o pai privilegiava José. E existe uma trama aqui na vida de José. Mas o que acontece na história de José? E o que eu quero te mostrar nessa noite, eu não quero te ensinar a história de José, mas eu quero te ensinar a ver o plano completo, a ver o que Deus vê, a ver na vida de José o que Deus via. E quando Deus ele olha para José, Deus ele não vê só José, filho de Jacó. Ele não vê só o menino obediente que amava a Deus. Ele não vê só o menino que foi traído pelos irmãos. Ele não vê só o menino que foi lançado num cárcere, que foi preso, que foi levado para o Egito, que foi trabalhar para Faraó. Deus ele vê gerações. Deus ele olha para José e ele vê um sustentador geracional. Eu quero ler com você esse texto, porque esse aqui eu preciso ler. Gênesis 47, de 4 a 8, rapidamente, eu quero ler com você. Porque a partir dessa noite eu quero que você olhe para os seus filhos da mesma maneira que Deus olha.
com o mesmo olhar que Deus olha. E por isso eu trouxe o modelo de José para você, para que você tenha uma referência. E eu quero nessa noite te mostrar o que acontece aqui com José. José, ele foi lançado no Egito, eu imagino que você já conhece essa história. Ele vai para a casa de Faraó, ele é colocado como governo no reino de Faraó, do Egito, e ele está ali, ele tem um encontro com os irmãos que o venderam, que o traíram, que o abandonaram, eles têm que se achegar a José por conta das circunstâncias que acontecem na terra, a fome que vem. José, ele está ali como um administrador, cumprindo essa vocação, com o governo, com a inteligência de José. José é usado por Deus naquela geração. E olha o que acontece aqui no versículo 4. Quando os irmãos de José, eles estão ali, Jacó, ele já veio para o Egito, o pai dele, e aí eles respondem diante de José, teus servos, versículo 4, disseram-lhe ainda, viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que teus servos se estabeleçam e gozem. Então, Faraó, versículo 5, disse a José, seus pais e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com seu pai e seus irmãos, com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morarem, gozem. E se você vê que alguns deles são competentes, coloque-os como responsáveis do rebanho. Então, versículo 7 diz assim, José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou. Depois Jacó abençoou o faraó e este lhe perguntou, quantos anos o Senhor tem? Ele respondeu. Peraí, gente. Ele respondeu, 130 anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis e não chegam aos anos da peregrinação dos antepassados. Então Jacó abençoou Faraó e se retirou. Vamos pular aqui agora para o capítulo 50. Olha o que acontece aqui no versículo 15 a 21. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram, e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo, antes de morrer, o pai ordenou que você nos perdoasse os erros e pecados que o tratamos com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos teus irmãos. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. Porém, versículo 19, José lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Quero chamar a sua atenção a algo agora. O que acontece aqui? Deus viu o projeto definido. Na cabeça dos irmãos de José, José ia agir com o natural. José, ele simplesmente ia pagar os irmãos com o que eles fizeram. Vocês me maltrataram, vocês fizeram com que eu chegasse até o Egito, vocês fizeram com que eu fosse abandonado. Mas o que José viu? Ele viu que Deus via. Vocês puderam fazer o mal, mas Deus usou o que vocês fizeram de mal. Não está dizendo aqui que os irmãos não fizeram, fizeram mal mesmo. Não precisavam ter feito. Mas o que Deus faz? Deus usa aquilo que eles fizeram e faz o quê? Usa a vida de José para preservar a vida de muitos. Aqui, olha, eu gosto muito dessa palavra. Eu sustentarei vocês e seus filhos. Gente, isso aqui é uma coisa muito gloriosa. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Quando Deus olha para José, Deus não vê um menino só. Deus não vê só o filho de Jacó. Deus vê um sustentador de gerações. Deus, ele vê em José um menino que recebeu um DNA para governar, para administrar, recebeu uma capacidade, inteligência, recebeu dons e talentos, ele sonhava, interpretava sonhos, ele tinha uma capacidade lógica para gerir.
E ele usa a vocação de José para quê? Para impactar a sua geração. Ele salva o seu povo. Ele salva a terra do Egito, ele salva a população daquela geração que ele viveu. E é essa visão que a partir de hoje você, guardião, precisa ter. Quando você olhar para sua criança, você precisa ver uma geração. Quando Deus olhou para Moisés, Deus viu uma geração liberta. Quando Deus olhou para Esther, Deus também viu uma geração salva. Deus faz dessa maneira. É dessa maneira que Deus se move. Deus não tem uma visão humana, natural, simplesmente, mas ele usa todo o processo, toda a história, para quê? Para que a sua vontade, o seu projeto aconteça sobre a terra. E nessa noite eu quero que você entenda isso, que o meu filho, o seu filho, as crianças que estão ao nosso redor, eles são os sustentadores do projeto de Deus que está em andamento. Deus conta com eles. Cada um deles uma geração, cada um deles um propósito, cada um deles um desenho de projeto diferente, onde os talentos deles vão ser usados. Eles estão sendo enviados a montanhas de influência, uns para governo, outros para justiça, outros para educação, outros para pregação do evangelho, outros para artes, mídia, entretenimento. Para quê? Para que eles sejam instrumentos de Deus, como José foi, para sustentar a sua geração. Respira agora, respira. Está sendo transformado aí? Porque essa noite você não vai dormir direito, não. Você vai sonhar. Deus vai falar com você. Deus vai ministrar o seu coração. E eu profetizo que ele vai te dar sonhos e visões. Esse é o exercício que eu quero deixar no final do nosso seminário, antes de apresentar para você a Escola de Formação de Guardiões, onde nós estudamos isso de maneira detalhada, profunda. Eu quero te estimular a pensar dessa forma e buscar, a partir de hoje, o que Deus vê. O que Deus vê para cada ser que vem a esse mundo, cada criança e adolescente que existe ou que está perto de mim. Essa é a visão de um guardião de projetos. Guardiões da infância são aqueles homens e mulheres levantados para se posicionarem nessa guerra espiritual a favor do projeto que está crescendo na infância e na adolescência e que representa uma geração. Representa uma geração. Eu sei que cada um dos meus 3 filhos, eles são aguardados. Romanos 8,19 diz que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Está aguardando os meus filhos, que eles se levantem com a vocação, com o DNA que eles receberam, para que eles sejam um sustentador geracional. Eles possam ser como foi José, um sustentador da sua geração. Então, que nessa noite Deus abra os nossos olhos, amém? Que nos dias difíceis, sabe aqueles dias que você fala assim, meu Deus, parece que não tô, o que eu estou plantando não está crescendo. Você se lembre dessa palavra e que você veja o que Deus vê, o final da história, tudo pronto. Hoje, na manhã de hoje, nós ouvimos na live com a pastora Lorena que a infância é o alvo central do ataque do inferno. Porque o inferno sabe que é muito mais fácil destruir a semente. E aí ele começa destruindo, sabe qual semente? No útero, o aborto. Começa lá. Porque quando já for uma árvore frutífera, é muito mais difícil. Então, nessa noite, entenda, nós somos os protetores e os promotores desse projeto que está crescendo aí pertinho da gente. Sabe? Que já tem cara, que Deus já viu pronto e que nós temos a função de quê? Proteger e promover. Nós somos protetores e promotores. Amém? E agora, eu quero dar a chance a você, você que ainda, né, não foi aí... Peraí, deixa eu ver aqui. A gente faz sorteio agora, gente? Não, vamos mais um pouquinho aqui. Fica aí comigo, ainda são 20h37. Não sai, não. Se você ainda não foi lá no feed para garantir a possibilidade de ser sorteado com uma matrícula da Escola de Formação,
eu quero pedir para você ir lá agora no Instagram. O último post é um sorteio. Você precisa escrever, curtir, escrever eu quero e também marcar alguém que vai ganhar junto com você, se você for sorteado, essa matrícula na escola. Eu quero mostrar para vocês agora a nossa escola de formação. Flávia, por que tudo isso? Eu confesso a você que se eu pudesse escolher, né, essa não seria uma área, a princípio, na minha história, que eu escolheria, porque eu sei qual é essa posição no mundo espiritual. Eu sei que esse lugar é um lugar de fronte, né? É o primeiro lugar da batalha. Eu falei isso aqui com vocês no primeiro dia. Né? A infância é o primeiro lugar de ataque. Mas eu recebi de Deus essa exata instrução. Escrever o livro Guardiões e, na sequência, criar uma escola de formação em Guardiões da Infância. Por quê? Porque o conhecimento ele vai nos habilitar. O conhecimento, a revelação, o conhecimento revelado, o conhecimento da ciência, o conhecimento da palavra, ele tem o poder de nos habilitar para que a gente possa cumprir essa missão com mais assertividade, com mais discernimento. Então, a Escola de Formação Guardiões da Infância, ela nasceu em outubro do ano passado. A gente hoje está em andamento com a primeira turma. Hoje nós somos 180 alunos na Escola de Formação da primeira turma. E hoje eu quero apresentar para vocês a escola. Carolzinha, você está aí? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho dela, tá? O link já vai estar disponível daqui a pouquinho ali para você poder abrir, olhar o site para ver, tá bom? Flávia, como que funciona a escola de formação Guardiões da Infância? Primeira coisa importante é que ela é 100% online. Por quê? Nossa missão é levantar, nós temos dados, gente, e você, como nós ouvimos nessa manhã, que foi uma live muito incrível, né? Guardiões geram guardiões. E nós temos dados, metas, que nós queremos alcançar um maior número de pessoas com essa visão. Pessoas que vão ser instrumentalizadas, que vão ter discernimento, que vão receber a palavra viva, que vão ter conhecimento, que vão poder multiplicar a visão de um guardião. Então, hoje, né, a gente vai estar abrindo aqui as matrículas, mas eu vou mostrar, pode passar, Carolzinha, para vocês, um pouquinho do que é. Né? A escola é um curso de formação que tem como principal objetivo encontrar, habilitar e formar pais, professores e líderes como guardiões para a proteção e a promoção da infância e da adolescência. Flávia, e qual que é essa visão? A visão é baseada no livro Guardiões da Infância, que foi a revelação que eu recebi de Deus, né? Em 2013 eu recebi essa revelação e escrevi o livro em 2009, A Grande Teia. Em 2020 lancei o livro Guardiões da Infância e existem 7 valores de um guardião. Esses valores, eles compõem a estrutura da escola. Cada módulo, ele é desenhado com base nos 7 valores. Ele aprofunda os valores de um guardião. E o que acontece? Qual é a jornada em cada módulo? A gente vai ter 73 aulas fixas dentro dos módulos da escola e mais um monte de bônus que já eu vou mostrar para vocês. Pode passar, Carol, que eu quero falar um pouquinho aqui para vocês sobre os módulos. Eu não sei se está muito pequenininho para vocês verem, mas depois vocês podem conferir no site, né? Que Carolzinha vai colocar aí para vocês. Acho que até pode colocar, Carolzinha. E aí você pode olhar com calma aí se você quiser. Primeiro módulo, a gente criou um módulo de preparação para o guardião. Esse módulo, ele fala do quê? Esse módulo, ele vai explicar os 7 valores. Então, o que Deus nos confiou? Ele nos confiou símbolos que falam dos valores. Cada módulo ele tem uma representação de um símbolo. Então, a gente fala sobre esses símbolos, explica a origem disso, como Deus entregou essa revelação, né? Como que isso foi sendo forjado. Eu compartilho com vocês isso. E também é um módulo de preparo do guardião. Como é que esse módulo ele se desenha? É trabalhar a sua história como guardião. Por quê? Por quê? Nós temos uma história. Nós temos uma história materna, paterna, né, de crenças. Existem coisas do nosso passado que precisam ser resolvidas. Então,
tudo isso nesse módulo de abertura, gente, é um módulo que a gente tem tanto depoimento, né? Quem é aluno aqui, que está aqui, pode falar isso, sabe? De coisas que Deus tem curado através desse primeiro módulo. Então, é um módulo para te preparar. O módulo 1 é um módulo onde a gente vai falar do escudo, guardar uma geração. Então, a gente, nesse módulo, traz exatamente essa visão que eu falei um pouco aqui hoje, né? O que Deus vê? Como é que um guardião ele se posiciona? Né? Como é que ele usa o escudo? E a gente vai desenvolver durante o módulo 1 aulas que têm esse cunho. Eu não vou conseguir demorar muito aqui, não, porque senão vou gastar muito tempo, mas eu vou só citar aqui e você no site vai ver os títulos das aulas. No módulo 2, a gente fala sobre zelar pelo projeto de vida e desenvolvimento. A gente fala de planejamento, né, dos 3 P's da gestão parental, como que um guardião ele se movimenta, zelando pelo projeto, preparando aquela flecha, né, entendendo que ela tem características próprias e já fazendo o trabalho de zelo. No módulo 3, é um módulo de ativar a saúde plena, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as fases do desenvolvimento, vai trabalhar áreas específicas do desenvolvimento humano e como a gente pode contribuir de maneira efetiva, ok? O módulo 4, a gente fala mais do desenho vocacional. A gente vai falar sobre desenvolvimento da vocação. Então, a gente fala... Tudo que a gente falou aqui na aula, um pouquinho da aula 3, um pouquinho da aula de hoje, a gente aprofunda. Então, a gente estuda, por exemplo, as áreas de habilidade, as características de personalidade dentro desse módulo, tá? No módulo 5, a gente entra na mente. A ideia é psicoeducação. Então, a gente vai falar sobre inconsciente, vai falar sobre linguagens do amor, vai falar sobre o cérebro humano. É uma aula onde a gente tem essa visão mais da parte psicológica e forma você para ser um psicoeducador, que é o final de cada módulo é gerar aquele valor no guardião que está ali em formação, tá? O módulo 6, a gente fala sobre mentoreamento, um pouco do que a gente falou na aula 3 aqui, como ser mentor na prática, né? Como mentorear, como saber discernir o que e usar isso, né? Desenvolvendo caráter, desenvolvendo produtividade. No módulo 7 é um módulo muito queridinho, né? Que é o módulo que a gente fala sobre adoção, gente. Esse é o módulo que todo mundo vai chorar, porque ele é muito forte. Ele fala sobre essa missão de restauração, né? De reparação parental que a gente tem e que nos envolve com a causa da adoção. E aqui nesse módulo a gente traz questões práticas de como você pode ser alguém que adota, não necessariamente trazendo para sua casa, mas também, né? Mas sendo um líder, discipulando. E eu conto várias experiências nesse módulo. A gente tem questões legais. Em cada um desses módulos, a gente vai aprendendo muitas coisas relacionadas. E no módulo de encerramento é um módulo bem prático, onde a gente fala sobre o que fazer. Então, agora que eu estou me formando, né, o que eu faço com tudo isso que eu aprendi? Embora cada módulo tenha uma aula mais prática ao final do módulo, no final, esse módulo a gente separou para projetos. Então, a gente vai ensinar a realizar projeto, como se movimentar. E a gente já tem coisas muito bacanas, por exemplo, de alunos que já estão dando seu próprio curso a partir dos conhecimentos da escola de formação. Porque a ideia é formar mesmo. É que você saia formado, né, com conhecimento, com acesso ao conhecimento. Pode passar, Carolzinha, por favor. Importante, todos os módulos você vai ter PDF e vai ter um grupo exclusivo do WhatsApp só para os alunos, tá? Que funciona, como que a gente funciona nesse grupo do WhatsApp? Nos dias que a gente tem encontro ao vivo, ao final a gente abre o grupo para que os alunos possam interagir, conversar, ok? Mas semanalmente eu procuro, às vezes dou uma fugidinha, mas na maioria das vezes eu consigo assertivamente colocar um devocional, compartilho coisas ali com vocês. É um lugar de comunicação para a gente que está ali em formação. Então, durante o período de formação, esse grupo de WhatsApp ele funciona para acolher, ok? As mentorias, elas são ao vivo. Então, ao final de cada módulo, o que a gente faz? A gente faz um encontrão. Esse encontrão é pelo Google Meet, então todo mundo aparece, quem quer, né?
fala, pergunta, para a gente tirar dúvida e papear. É um tempo muito gostoso de papear ao final de cada módulo sobre as experiências, o que cada um está vivendo, quais são os desafios, ok? Estou acelerando aqui por causa da hora. Essa turma, ela vai ter 21 aulas bônus. Flávia, é de verdade? É de verdade, tá, gente? A gente vai liberando aos poucos, ok? Alguns módulos a gente libera mais, tá? Porém, eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês quem são os professores que vão estar com a gente. Em sua maioria, são professores formados. A gente tem aqui vários especialistas. No site você vai olhar cada um, ok? Mas a gente tem aqui a doutora Luana Breder, que é neuropsicóloga, Fábio Hertel, que é um cara incrível, ele tem uma aula sobre o poder da bênção. Raquel Araújo, ela fala sobre projeto, adoção. Né? Para quem tem esse chamado, fala, Flávio, eu quero muito fazer algo concreto, começar um projeto, montar uma ONG, sabe? Ela é que vai dar aula para a gente sobre isso. A aula do Borges é maravilhosa, sobre conexão entre pais e filhos. Os alunos que estão aqui podem falar. É uma das aulas mais badaladas. Doutora Ilma Cunha, Enigmas da Alma. Ela vai nos ensinar sobre o inconsciente. Essa turma de vocês está ganhando 3 bônus a mais que a turma anterior não teve, tá? Que é a Carol Prudente. Ela preparou uma aula, gente, que ela vai dar para a gente sobre estratégias práticas de gestão de tempo. Eu tive muita demanda quando a gente passou por esse tema. Vocês lembram, os alunos? E aí a Carol preparou uma aula para a gente. Ela vai dar essa aula para a gente, muito especial, sobre gestão de tempo. Juliana Ferron vai falar, rasgar o verbo sobre sexualidade. Ela perguntou, Flávia, pode rasgar? Pode. Então, ela vem também, a poderosa Cássia Tardivo. Quem sabe quem é Cássia Tardivo sabe que a gente está falando de pouca coisa. Ela vai falar sobre telas, uma porção pequena do curso que ela dá sobre tecnologia. Então, eu quero muito que você entenda. Olha isso, gente. Sinceramente, é muito. Pastora Ariadne é um presente do céu, uma líder de ministério infantil e vai estar falando para a gente sobre ministério infantil na prática. Né? Como levar crianças a profetizarem, a viverem uma vida real com Deus, ok? Pode passar, Carolzinha. A Aline Maia ela vai falar sobre gestão financeira na adolescência. Então, de forma prática, como é que eu trabalho isso? Doutor Mário, meu marido, cirurgião pediátrico, ele vai falar sobre cuidados, né, com traumas, com situações de risco. Doutora Keila vai falar sobre comida de verdade. Né? Inclusive, a aula dela está entrando agora nesse módulo na turma 1. Doutora Larissa vai falar sobre autismo. Ela é uma médica neuropediatra, especialista, ela tem especialidade fora do Brasil. Pastora Ana Laura, gente. Alguém conhece a pastora Ana Laura? Pois é, ela é uma das nossas professoras. Vai falar sobre maternidade cristã, né? Uma aula especial. Uma coisa que vocês precisam entender é que essas aulas elas foram preparadas especialmente para os alunos da escola. Elas não são aulas que eles tiraram de algum lugar, não. Elas são para os alunos, pensada para os guardiões em formação, tá bom? Nicole Lorenzucci vai falar sobre a adolescência descomplicada, vai trazer uma aula muito legal aqui para a gente sobre adolescência. Doutora Amália, gente, dá uma aula de direito da criança e do adolescente. Pensa numa advogada fantástica. Ela milita na área da infância, ela é uma guardiã já em desenvolvimento. Márcia Barros, do Conexão Mulher, fala para a gente sobre sabedoria. Luciane Hertel, gestora, diretora há muitos anos da rede de Hortifruti, uma mãe incrível, mãe de 2, né? E madrasta de 2, cuida de 4. Ela vai falar sobre gestão da vida para a gente. E os últimos 3 aqui, Débora Luz deu um show nessa aula sobre diagnóstico. Ela fala muito sobre, muito boa a aula dela também. Para agora, para a turma 1, a gente vai já ter essa aula do Márcio Azevedo, que é mestre como educador físico, líder de adolescente, vai falar sobre atividades físicas. E a pastora Lorena, né, que eu falei para vocês, rapidinho a gente já incluiu, já está tudo certo. Ela vai falar sobre a guerra dos reinos na infância e na adolescência. Então, a gente tem 21 aulas bônus, todas elas com PDF, para você arquivar o conteúdo, né? Muita coisa legal.
Passa aí, Carolzinha, vai passando para mim. Para você que é pai, mãe, professor, e é isso que eu quero dizer agora. Flávia, para quem é a escola de formação? Eu, pai, que me sinto convocado e que hoje eu falo, eu quero fazer esse investimento, eu quero ter esse tempo, eu quero gastar tempo aprendendo sobre isso. Você que é um professor, gente, olha só, sinceramente, um professor e um líder, sabe, que trabalha com a infância, que trabalha com a adolescência, para você é inegociável, porque isso é uma convocação, ok? Outra coisa importante, que é muito importante aqui, é você entender que as matrículas vão ficar abertas por um tempo limitado. Por quê? A gente depende de fechar a turma para começar a liberação das aulas, né, do andamento dos grupos e tal, para você poder participar. Então, a gente realmente, dessa vez, a gente está com... Da primeira vez eu falei que ia e estendi, mas dessa vez a equipe está no meu pé. Então, a gente vai ser realmente firme com isso. As matrículas estão abertas por tempo limitado, tá bom? Que mais importante aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci. Vocês têm pergunta? Ah, tem umas coisas aqui importantes. Flávia, como que funciona se eu adquiri a escola, fiz agora a minha matrícula, entrei para a turma e não gostar? Vou olhar lá o primeiro módulo, o módulo de abertura. A Antonieta já está dando as boas-vindas. Isso mesmo, nossa aluna querida. Você tem até 7 dias para desistir. Então, você pode agora, entrou, né? Carol, acho que já colocou o link aí para vocês, né? Tá aqui no chat, prima, o link. Coloca no chat se você não colocou, que eu não vi. E você adquiriu, Flávia, não gostei, não é isso, não é a visão. Então, você tem até 7 dias. É a garantia que a gente dá para você desistir tranquilamente. Você pode desistir automaticamente, o dinheiro é reembolsado. Se você pagou no cartão, reembolsa, com o Pix, reembolsa. Da maneira que você fizer, o reembolso vai acontecer assim que você, automaticamente. Dos 180 alunos que nós temos, gente, a gente teve uma desistência. Eu quero dar esse dado aqui para vocês, porque eu acho que é importante isso. E essa uma desistência foi uma aluna que me mandou mensagem em privado, falou, Flávia, eu só vou desistir porque apareceu um outro curso que eu preciso fazer mais do que a escola nesse momento. Eu falei para ela, agora, rapidamente, nós cancelamos para que ela pudesse fazer outro curso. Espero até que agora ela consiga fazer a escola com a gente. Fora isso, na verdade, 181, que hoje a gente tem 180, nós tivemos uma desistência. Mas você pode ficar tranquilo sobre isso, se você quiser conhecer, está ardendo no seu coração, é isso, né? Esse seminário falou com você, então você pode fazer agora a sua matrícula. Ah, sim. Não, ainda não falei sobre o valor, não, Alessandro. Vou falar agora, tá? Sobre o valor. O valor da escola, né? Eu falo isso assim, é difícil para mim falar, porque eu estou aqui na posição de disponibilizar as vagas para vocês. Mas não tem preço que pague. Só esse time que vocês estão vendo aí não tem preço, né? Não tem, porque se a gente fosse contabilizar, né, a hora específica desses palestrantes para a escola, não pagaria, estaria num ticket muito alto, tá? Fora isso, o tanto de conteúdo que você tem, acesso a artigo, né, conteúdo de qualidade, é uma formação, gente, não é um curso simplesmente. É uma formação onde você vai receber dica de livro, vários, é um nicho muito desenhado. Então, a gente não, se fosse quantificar, no mínimo, eu acho que no mínimo a gente teria uma escola em torno de R$3.000, 2.800 no mínimo, para a gente dar conta dessa jornada. Porém, o preço fechado, né, o valor que a gente tem trabalhado cheio para a gente é R$997, tá? Esse é o valor. Porém, neste momento, para essa turma, a gente vai fazer um valor especial. Vão ser 12 vezes de R$58,16, tá bom? 12 de 58,16 ou 597 à vista. Como é que você pode fazer o pagamento da sua matrícula? Cartão de crédito, você pode parcelar no cartão, ou Pix ou boleto, ok? Então, Flávia, eu prefiro pagar no cartão de crédito, eu quero dividir em 12 vezes, 58,16
dá um pouquinho mais aí do que um sanduíche por mês. Para quê? Para você ter acesso à sua escola. Isso aqui é bem importante, tá? A formação da turma 2, ela vai acontecer em 6 meses. Então, vão ser 6 meses onde você vai ter acesso a todos os módulos e a toda a formação. Agora, por quanto tempo? 5 anos, ok? Então, vão ser 5 anos de acesso e o andamento dos grupos, a gente vai liberar tudo isso, as mentorias em 6 meses, tá bom? Sim, Christian, tem certificado sim. Para quem completar, né, 80% da escola, a gente vai oferecer sim o certificado. É uma formação, você de fato está se formando. E no final a gente tem uma surpresa, né? Que só no final da formação a gente passa, que é uma tarefinha final, que não é para avaliar, não é para aprovar, né, ou reprovar, mas que é uma garantia nossa de que você realmente se engajou, participou, fez sua parte. Então, muito importante, acesso por 5 anos. Flávia, eu posso fazer o que com esse material? Qualquer coisa. Né? A gente tem alunas que já estão fazendo seus próprios cursos, alunas que estão dando palestras, nós temos alunos que estão fazendo o seu próprio Instagram para levar conhecimento, fazendo lives, grupos de estudos com mães, né, em escola, em igreja. Um outro projeto que está em andamento, que é o estudo, né, dentro das igrejas de guardiões da infância. Então, tudo isso é a ideia. A ideia não é que o conhecimento seja para você ler e não usar. Não. Flávio, eu quero usar o que você colocou no PowerPoint. Pode usar. Flávio, eu quero usar o PDF, o conteúdo, à vontade. Desde que você cite que é de guardiões, você pode fazer o que você quiser, porque nossa missão, gente, só é uma: encontrar guardiões, habilitar guardiões, capacitar guardiões. Nós estamos numa guerra. E a nossa visão é dar a você condição, conhecimento, para que você possa realmente efetivar, né, ser assertivo na adolescência, ser assertivo na infância, saber discernir o que Deus está fazendo na vida do seu filho, ok? Então, fechando aqui, né? A escola dura 6 meses, o andamento dela para a formação, mas por 5 anos você pode acessar tudo que tiver ali, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Vocês querem me fazer alguma pergunta? Pode colocar aqui no chat. Coloca aqui, que a gente já... Vou responder a vocês e a gente vai fazer o sorteio, tá? Então, você que ainda não foi lá no Instagram, corre lá no Instagram, vai lá no Instagram e escreve eu quero, ok? Se alguém tiver pergunta, coloca para mim agora. Que a gente vai se organizar aqui para fazer, tá? Vamos fazer agora, Carolzinha, pode pegar lá. O curso é o livro destrinchado? Um pouco bem mais, Joyce, tá? Por quê? É bem mais? Porque a gente tem muito, muito mais conhecimento. Então, pra você ter uma ideia, vou te dar aqui um exemplo. No módulo de abertura, a gente tem várias aulas que a gente vai ter acesso a várias teorias, a gente vai ter acesso a testes. No módulo 2, por exemplo, a gente usa um avaliador de crenças. Então, assim, a gente trabalha... O livro, ele é um resumo do resumo do resumo. E a ideia é essa mesmo, né? Que quem lê o livro consegue aplicar os valores de guardião, consegue ter a visão de um guardião, mas a formação é para o aprofundamento, tá bom? As parcelas são no cartão, pode pagar no boleto sim, tá? Alessandro perguntando, pode pagar no boleto. Única coisa do boleto, só para vocês saberem a diferença, é que o boleto ele pede algumas horas para liberar o acesso. Não é a gente que faz o controle, é a própria Hotmart. Mas você pode usar o boleto, tá bom? São no cartão. Isso mesmo, Catarina. Quem sabe você não ganha? Que legal, Laila. Você fez o da Ana Laura, que é maravilhoso. Isso aí, vamos lá. Mais alguma pergunta, gente? Querem perguntar sobre o conteúdo, sobre o boleto à vista, Betânia? No semestre passado, a gente fez o processo de parcelamento, só que não deu muito certo.
A gente teve várias pessoas que no meio do caminho abandonaram, então esse semestre não, e essa turma a gente realmente vai ficar impossibilitado, porque assim, a gente tem os custos, né, de tudo que a gente faz aqui. Isso aí, são 3 dias, né, Carol, para liberação com pagamento no boleto, tá? Mais alguma perguntinha? Então, vamos lá. Todo mundo aí, gente? Tá todo mundo aí? Vamos lá? Se tiverem mais perguntas, pode colocar aqui que agora a gente vai fazer o sorteio, tá? Deixa eu abrir aqui. Kátia Vieira selecionou Silvana Juninho, tá? Vou fazer aqui o print. Ateliê Kátia Vieira. Silvana Juninho é a pessoa que ela escolheu, tá bom? Vou colocar no Instagram para vocês agora, tá? Então, foi a pessoa que ganhou, tá bom? Kátia, você tá aí? Já já eu vou colocar no Instagram. Gente, ó, um beijo no coração de vocês. Não deixem de conferir. Você que foi chamado, ativado, a hora é agora, tá bom? Então, vai lá no site, entra, conheça a escola, faça a sua matrícula. Flávia, mas e se eu desistir? Você tem 7 dias, você desiste. O dinheiro volta para você, tá bom? Se tiver alguma dúvida, chama a gente, mas vamos lá. Vamos levantar guardiões. Eu quero orar com você, tá bom? Feche os seus olhos aí que a gente vai fazer uma oração agora para a gente fechar o nosso seminário com chave de ouro, tá? Vamos agradecer a Deus por essa bênção que vivemos hoje aqui. E esses 4 dias. Você está aí comigo? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por esse tempo tão precioso, tão poderoso. Consagramos esses 4 dias de seminário nas tuas mãos. Consagramos cada palavra, cada pessoa. Deus, que o Senhor continue a operar essa ativação de guardiões. Deus, imprimir a tua vontade. Deus, eu oro para que o sopro do teu Espírito sobre o coração de cada um aconteça. Em nome de Jesus. Eu te peço também, Pai, por essa nova turma que está sendo inaugurada hoje. Traz cada um deles, Senhor. Traz cada um dos guardiões que o Senhor tem para essa turma, aqueles que o Senhor tem levantado, aqueles a quem o Senhor vai instruir, vai habilitar, vai plantar no coração projetos específicos, Senhor. Se eles estão aqui nessa noite, que o Senhor fale claramente com eles sobre esse passo importante, mas sopra também essa noite em outros lugares, essa oportunidade em outros lugares. E nós já te consagramos cada mover que vamos viver nessa turma. Em nome de Jesus. Amém. Ó, amo sua vida, amo, amo, amo. Não deixa de compartilhar o encontro de hoje com outras pessoas. Não deixa de compartilhar o link. A partir de agora eu vou deixar no Instagram para você conhecer detalhes da escola. E seja muito bem-vindo, viu? Vai ser um prazer ser sua professora na Escola de Formação Guardiões da Infância, tá? Ó, um beijo, boa noite para todo mundo. Obrigada, gente, vocês que ficaram ao vivo aqui comigo, tá bom? De coração, já já eu coloco o sorteio manual que a gente fez no Stories para vocês acompanharem, tá? Beijo! Tchau!